Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçar-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a nossa saudação. Nessa terceira semana da Páscoa, hoje, segunda-feira, celebramos também Santo Atanásio, que foi um grande defensor da divindade de Jesus, um grande defensor da fé, um grande defensor da pessoa de Cristo como Filho de Deus, como realmente o Messias, o enviado do Pai, aquele que estava com o selo da autoridade divina da pessoa de Jesus Cristo. E aquilo que nós também precisamos, intuímos na liturgia de hoje da palavra, a centralidade da pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Cristo como aquele que morreu e ressuscitou para devolver a nós a nossa dignidade filial. É aquilo que a liturgia vai nos colocando, ele como a centralidade da pessoa do ressuscitado, da pessoa de Jesus na sua autenticidade, como a centralidade dele na vida dos cristãos, na vida de cada um de nós e na vida também da igreja. Na primeira leitura, continuamos ouvindo as narrativas dos Atos dos Apóstolos e chegamos a Estevão. Até então ouvíamos aquilo que eram as obras dos apóstolos após a ressurreição. Agora Estevão já é um diácono. Sábado nós ouvimos na liturgia de sábado a eleição dos apóstolos e dos diáconos, melhor dizendo, e um deles é Estevão, que destemidamente continua pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus, o ressuscitado, o querigma, o amor de Deus, e se depara com esse grupo de judeus que confrontam a ele diante do anúncio do Evangelho que Estevão tem feito, tem realizado, e chamam ele para uma discussão, discutirem as ideias, discutirem aquilo que ele estava pregando. E aí, porque não encontraram nenhum argumento plausível para contradizer, para refutar Estevão, e aí, marcados pela maldade, eles chamam algumas pessoas para que pudessem caluniar contra Estevão, para que pudesse dizer que Estevão estava pregando coisas contrárias à lei de Deus, e assim tivessem alguma coisa para condenar o Estevão, e depois, posteriormente, nós vamos contemplar isso, Estevão sendo apedrejado. Mas vejam, amados irmãos e irmãs, o que é bonito de Estevão é que ele, diante dessa discussão que ele tem com esses homens, com essas pessoas, mesmo diante das calúnias que ele está correndo, sofrendo, passando, e sabendo que tudo isso vai levá-lo também, assim como levou a Jesus, a uma perseguição cada vez maior, uma oposição cada vez maior, e até mesmo a correr o risco de ser condenado à morte, e ele será depois.
Mas ele é um homem que quer viver a coerência do Evangelho. Porque quando nós vamos assumindo a pessoa de Cristo, a pessoa do ressuscitado, como na centralidade da nossa vida, do nosso coração, da nossa história, da nossa existência, a nossa vida vai sendo orientada por uma coerência. Por que pela coerência? Diante dessa discussão, diante de toda essa problemática que ele está enfrentando com esse grupo de judeus, ele não negocia a fé. Ele continua pregando a maior verdade da história da humanidade. Cristo morreu e ressuscitou. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o enviado do Pai, que veio a este mundo para anunciar o reino de Deus, a salvação do Pai. E eles querendo levá-lo, fazer que ele negasse a fé, ou que ele pudesse negociar a sua fé para proteger a sua própria vida. Mas assim ele não quis, assim ele não fez, porque quem era o centro da sua vida era o ressuscitado. Era o ressuscitado. Aí nós vamos percebendo que muitas vezes nós encontramos dificuldade na nossa vida cristã de sermos cristãos autênticos, coerentes, porque o ressuscitado ainda não é o centro das nossas vidas. Porque o ressuscitado ainda não está reinando verdadeiramente com toda a sua autoridade sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Porque ele, diante dessas teorias, diante de tudo aquilo que eles estavam querendo, ele não negocia. Ele permanece inabalável, porque ao lado dele não está teorias, ao lado dele não está um conto de fada, ao lado dele não está uma filosofia, ao lado dele está a verdade, Jesus vivo e ressuscitado. Por isso que ele não precisa negociar a sua fé, por isso que ele não tem necessidade alguma de negar a sua fé, porque ele está com a verdade, o Cristo vivo e ressuscitado. E esta é o conteúdo da sua pregação, da sua vida, Cristo vivo e ressuscitado. Mas por que eu estou dizendo essa questão da coerência? O que significa esta coerência? A coerência é quando nós somos capazes de dar a nossa vida, de ir até as últimas consequências por aquilo que nós professamos, por aquilo que nós acreditamos. Isso é uma vida de coerência, uma vida cristã autêntica, marcada pela autenticidade, marcada pela coerência, porque o testemunho e o verdadeiro testemunho do cristianismo, que sempre aconteceu e sempre permaneceu atual, e permanece atual até os dias de hoje, diante de tantas falácias que existem por aí, não são as palavras, mas a vida. A coerência e a força do testemunho cristão não estão nas palavras, porque as palavras podem cair no vazio, mas é quando eu conjugo aquilo que eu falo com a minha vida, as minhas palavras com a minha vida. Quando eu estou capaz de ir até as últimas consequências, de enfrentar todas as oposições, todas as consequências, para defender, para viver aquilo que eu professo, aquilo que eu acredito. Porque uma pessoa incoerente é uma pessoa que professa, mas não vive o que ela está professando. Não vive aquilo que ela diz que acredita. Por isso que Estevão, ele é um homem totalmente coerente. Porque diante dessas oposições, diante dessas possibilidades de negociar a sua fé, de negar a sua fé, para proteger a sua própria vida, ele sabe que ele está com a verdade ao seu lado, e ele permanece inabalável na pessoa, naquela verdade fundamental. Jesus morreu, mas está vivo, porque ele ressuscitou no terceiro dia, e ele é o Filho de Deus. Vejam, amados irmãos e irmãs, neste mundo que nós vivemos hoje, já disse isso aqui há alguns dias, mas repito mais uma vez para cada um de nós, cheio de falácias, cheio de teorias, cheios de mestres, cheios de homens que são intérpretes da verdade,
diante de tantas realidades, o que precisa, como nós, como autênticos cristãos que queremos ser, autênticos filhos e filhas do Pai das misericórdias, que queremos pertencer ao céu, chegarmos ao céu com todo o nosso empenho, esforço, movido pela graça de Deus que nos conquistou, movido por esse amor do ressuscitado que nos conquistou. A atualidade, a profecia do cristianismo neste mundo cheio de falácias é uma vida autêntica, é uma vida coerente, uma vida que realmente possa refletir que o Cristo está vivo, ressuscitado na nossa vida. Porque palavras passam, teorias passam, teorias não contagiam, teorias até incomoda, mas uma vida coerente, uma vida autêntica, uma vida que realmente, diante de todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, diante de todas as nossas inconstâncias, existe uma convicção: eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero ser cada vez mais um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero cada vez mais ser esse sinal profético neste mundo de uma vida autêntica. De uma vida autêntica, porque o mundo tem sede de verdadeiros discípulos, o mundo tem sede de autênticos cristãos, o mundo tem sede de vida coerente, o mundo não cansa, o mundo zomba de cristãos que vivem a incoerência, na linguagem hoje tão atual, de cristãos fake news. O mundo ri da gente, o mundo zomba da gente, mas quando encontram homens, assim como Estevão, autênticos, fracos, fragilizados, marcados pelo pecado, marcados pelas dificuldades, marcados pelos desânimos, marcados por todas as lutas que nos circundam, sim, mas homens e mulheres que estão comprometidos com Cristo vivo e ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que também nos fará vencedores, se formos fiéis, Por isso que eu repito mais uma vez, a coerência é viver essa vida, do qual eu sou capaz de ir até as últimas consequências, para viver aquilo que eu professo. Para viver aquilo que eu professo. Até onde você está disposto a ir, para viver a sua fé? Até onde nós, eu e todos nós, aqueles que estão em casa, estamos dispostos realmente a ir para viver, não falar, mas para viver aquilo que nós professamos, Cristo vivo e ressuscitado. Que a nossa vida nesse dia, movido por esta liturgia, olhando para Santo Estevão, Santo Atanásio também, que todo aquilo que ele defendeu a fé na pessoa do Cristo verdadeiro, Cristo como verdadeiro Filho de Deus, que a nossa vida também seja incomodada, que nós sejamos esse sinal profético que o mundo tanto tem sede, de autênticas testemunhas do ressuscitado, para que a nossa vida cada vez mais ecoe a força da nossa fé e ecoe também a força do nosso testemunho e da nossa coerência, porque assim queremos um dia contemplar a face do ressuscitado por todos os séculos dos séculos na eternidade.